Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ricardo Bueno, jogador de futebol, e estou passando aqui para falar para vocês sobre a mentoria do meu amigo Jean Paulino, mentoria de aluguel de motos, tá bom? Então eu já fiz e indico para todos vocês. Muita atenção, suporte e material de alta qualidade aí para todos vocês, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Fala galerinha que acompanha o Jean Paulino, Viver de Aluguel de Moto, sua dose semanal de papo de alto nível sobre o aluguel de moto, galera. Hoje eu tô indo ali numa padaria encontrar uns amigos. Hoje é sexta-feira aqui em João Pessoa. Sexta-feira no mundo inteiro, né? Não é só aqui não. Encontrar uns amigos, né? Toda sexta-feira a gente tem esse papo do cafezinho. Até uma coisa bacana do aluguel de moto é que eu até brinco que o empreendedor do aluguel de moto, ele é um empreendedor home office, né? Porque tem o trabalhador home office e tem o empreendedor home office. Como assim, Jean? É porque você, até umas 20 motos, 15 a 20 motos, você não tem necessidade nenhuma de ter ponto fixo, funcionários, né? Custos fixos em geral. A única despesa fixa que eu tenho é a contabilidade, e fora disso eu não tenho nenhuma despesa fixa, nem os custos, né, só de manutenções das motos e por aí vai, né, seguro, mas despesa fixa mesmo do negócio, o custo fixo do negócio, que não tem nenhuma ligação com o faturamento, a pequena locadora ela não tem necessidade nenhuma. Então eu estou indo encontrar esses amigos que a gente tem essa cultura de toda sexta-feira se encontrar, falar de negócio, falar de economia, né, e por aí vai. Então outra vantagem do aluguel de moto é essa, né? Que você tem liberdade, você consegue viajar, você consegue tocar a sua vida tranquilamente, inclusive trabalhar em paralelo. É uma das atividades de negócio assim que melhor se encaixa com alguma atividade sua extra, como você que trabalhador CLT, servidor público, né? Muitos policiais militares e civis e até federais que são locadores, são meus alunos, estão mandando bem aí. Então assim, é uma atividade que se encaixa totalmente na sua rotina, independente da atividade que você tenha, beleza? Mas galera, eu vou falar com vocês hoje sobre aluguel com opção de compra, que está explodindo mesmo, sabe? Cada 10 pessoas que falam comigo procurando moto, eu acho que mais da metade está sendo por aluguel com opção de compra. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, né? No meu treinamento eu ensino a você calcular da forma certa para você não tomar água no ouvido, que no Brasil é um país que a inflação é descontrolada, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem moto aí que na época da compra dela para cá, a moto mesmo sendo usada com alta quilometragem, ela aumentou do poder de tabela FIP dela, o valor de tabela FIP mais de 40%, quase 50%. Então assim, se você entra nesse negócio e não calcula da forma certa, você pode tomar água no ouvido de verdade e repassar essa valorização para o seu locatário, beleza? E no final do ciclo, que é a reposição do ativo, possa ser que a conta não feche e você nem consiga repor o ativo. Então você tem que tomar muito cuidado nisso e calcular da forma certa. Mas voltando ao aluguel com opção de compra, o locatário percebeu que por mais que fique mais cara a semana dele, ou a quinzena, ou a parcela mensal, de acordo com como você preferir seu aluguel, ele prefere pagar mais, se sacrificar, mas no final a moto ser dele, sabe? E assim, sinceramente, se ele for comparar com um financiamento tradicional, no final ele vai pagar praticamente a mesma coisa. E ainda tem vantagens de se alugar, que a gente passa a oferecer alguns serviços que a moto financiada dele não tem, né? Como o caso do seguro, assistência 24 horas, dependendo do plano, a manutenção ou não, né? Eu alugo com manutenção inclusa, né? Então seguro, assistência 24 horas, um pneu furado de madrugada, ele pode acionar lá, eu já deixo o telefone com ele, a orientação de como proceder. Então no final das contas, a gente financiar e pagar 3 motos, né? Ou às vezes até mais,
e alugar e pagar isso também, mais ter uma série de serviços e assistências, no final, sinceramente, se ele faz dinheiro com essa moto, isso é muito importante, não adianta você querer alugar moto, tanto da forma tradicional como para aluguel com opção de compra, para o cara que não é trabalhador do delivery, né? Assim, se para ficar puxado, eu não digo aluguel, até mesmo tradicional, tem muita gente aí que faz um Uberzinho ali como extra, um 99 como extra, e consegue, a conta fecha para ele, né? Ele trabalha durante uma atividade durante o dia e à noite, ou no seu horário livre, ele faz um delivery, mas é muito importante que tenha esse perfil para o cara conseguir pagar a moto, sabe? Porque assim, fica, a depender do plano, a semana dele pode ficar até R$400 assim por mês. Então, se ele não produz com essa moto, naturalmente ele vai ter dificuldade de pagamento. Então, você precisa filtrar bem, fazer uma abordagem de marketing na hora de captar esses locatários para encontrar o público certo, filtrar bem, né? Mas assim, voltando, se o camarada vai pagar 3 motos no final de tudo, poxa, vai de aluguel, cara. E sem falar que assim, o Brasil, a gente vive uma crise muito grande a nível de crédito, a nível de restrição, né? Dificilmente algum locatário não tem algum nível de restrição, sabe? Quando você vai a nível de Serasa, de SPC, então de protesto, então esse camarada, ele não consegue comprar a moto dele de forma tradicional, sabe? E as locadoras estão sendo uma oportunidade de compra que esse locatário não teria, sabe? A verdade é essa. Às vezes eu já presenciei, né, muitas vezes, o camarada dizendo, não, mas vai ficar puxado para mim, né? Se eu fosse financiar, eu ia pagar uma parcela de tanto, e agora no aluguel eu vou pagar X. Eu digo, poxa, cara, mas será que você tem essa opção? De repente você está fazendo conta, você está negociando com você mesmo e com a locadora de uma opção que você não tem, sabe? Dificilmente alguém que chega para alugar uma moto, ele teria condições de comprar a moto de forma tradicional, sabe? A verdade é essa, o cara não consegue, tá com problema no CPF, e acaba que a locadora é uma alternativa para ele. Então muitas vezes, claro, você não vai ser mal educado com o camarada, nem tá querendo humilhar ninguém, nem desmerecer ninguém, mas às vezes o camarada chega e fala, poxa, mas a parcela do financiamento é tanto e o aluguel é tanto. Eu digo, poxa, mas será que você... Eu sempre faço essa pergunta, pô, cara, você tem algum crédito aprovado em algum lugar? Você tem uma proposta válida, né? Porque na maioria das vezes não, entendeu? Ele tá se enganando, ele tá se iludindo, né? E assim, sem falar que esse público que compra moto de baixa cilindrada é um público, vamos dizer assim, a nível de análise de crédito, que é subprime, que ele é chamado no mercado financeiro subprime. O que é isso? É que ele, no geral, a renda dele é frágil, né? O vínculo de trabalho dele, quando tem uma rotatividade muito alta, ele está em setores que ele não tem uma estabilidade, vamos dizer assim. Então acaba que o nível de taxa de juros para ele sempre é mais alto, não é a média de mercado, que a média de mercado de taxa de juros de financiamento, ela considera, o nome já fala, média, né? Ali está embutido as taxas mais baixas, as taxas mais altas, e quando se faz a média, sai esse valor, sai a média de mercado, mas esse público sempre está acima da média, sabe? Se a média de financiamento de veículo no Brasil está 1,5, 1,8, nessa Selic que a gente está estudando, está nessa Selic que a gente presencia hoje, né, que está 15% ao ano, tenha certeza que um camarada desse, quando ele vai financiar uma moto, dá mais de 2%, porque a chance de atraso dele é alta, né? A chance de retomada do bem pelo banco ou financeira é alta. Então assim, o aluguel com opção de compra para ele acaba se tornando realmente o caminho dele ter uma moto ou não, né? Então é isso, galera, eu queria falar com vocês sobre isso. A demanda está explodindo, né? Quando eu comecei nesse negócio não existia essa alternativa. Passando aqui por um trecho que é bem tá em obras aqui, tá tremida aqui a câmera. Então quando eu comecei não existia essa opção, era aluguel tradicional e ponto, né? Isso foi surgindo
E eu tô percebendo que o mercado tá caminhando para aí, sabe? Eu tenho moto aluguel tradicional, né, com aluguel com opção de compra. Eu tenho, inclusive eu entreguei essa semana uma moto semi-nova com opção de compra. Então assim, eu tô adquirindo agora mais 2 motos novas, né? Vou pegar moto 0 km exclusivamente para opção de compra, né? O aluguel tradicional, eu tenho minha preferência por moto semi-nova, sabe? Porque com o dinheiro de uma moto nova, você compra, no geral, 2 motos semi-novas, assim, tranquilamente, né? Ou quase 2, né? Então assim, e a nível de resultado financeiro, para o aluguel tradicional e o aluguel com opção de compra, para o aluguel tradicional de uma moto nova e uma moto semi-nova, corrigindo, semi-nova, pelas minhas contas, pela minha realidade aqui, se torna melhor. O resultado de 2 motos é melhor do que uma. Mas quando você vai para a opção de compra, o cliente ele é mais exigente. Então, no geral, ele quer saber qual a quilometragem da moto, ele quer saber questão de avaria na moto. Então, assim, a moto, quanto mais nova para esse segmento, é melhor, entendeu? E, claro, você precisa cobrar direito, sabe? Eu tô vendo uns anúncios aí, cara, de quando eu faço as contas aqui, se o cara for oferecer o que ele tá realmente se propondo ali, é perigoso ele não ter o resultado que ele espera. Não tô falando que vai dar prejuízo, mas o resultado que talvez ele tá esperando, ele possa não ter, beleza? Mas é isso, galera. Abençoada sexta-feira a todos, que Deus abençoe. Se você tá querendo entrar nesse ramo, empreender, pô, vai fundo, tá crescendo bastante. Inclusive é um ramo que é até um ajuste de crise, né? A crise que o país da gente tá vivendo a nível de crédito, a nível de restrições, o aluguel com opção de compra tá se tornando uma solução para isso. Então o mercado, pô, vai só crescer. Eu tô percebendo isso no meu dia a dia. Inclusive eu passei a oferecer isso com mais força, porque eu sempre tive preferência pelo aluguel tradicional, sabe, gente? Sinceramente, muito por conta dessa correção das motos, né? Tem moto minha aí, pô, que eu comprei a 8 mil reais e hoje a moto que tá alugada, ela vale 13.700, né? Então, realmente, eu tenho essa preferência, mas o mercado tá caminhando para isso. A gente tem que se adaptar ao mercado. Você não pode ser cabeça fechada e se negar, ser cego a isso, né? Basta você ajustar a sua empresa, fazer os cálculos corretos e alugar da forma certa, beleza? Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre isso, vou deixar meu link aqui embaixo. Clica aí no meu site, né? Você vai estar fazendo parte de uma comunidade que se ajuda, que se engaja, né? Que está de mão dadas aí pro um melhor gestão, melhor excelência no aluguel de moto, beleza? E empreendedor tem que estar perto de empreendedor, viu, gente? Se você, não só do aluguel de motos, pô, se você trabalha em qualquer ramo, procura estar perto de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, que estão olhando para o mesmo horizonte, beleza? Um abraço, gente, fica com Deus.